Fala, família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, para a gente falar de Vasco, né, gente? Para a gente falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, com muita notícia e muita informação aqui de ontem, de hoje, de anteontem, né? Muita coisa rolando, principalmente, cara, em relação à SAF do Vasco, tá? Em relação ao âmbito judiciário, em relação aí à justiça aí que tá querendo, tá travando aí, né? O novo empréstimo que o Vasco tá querendo, a gente vai falar disso, vai falar de outros assuntos também, sobre o time, sobre o elenco, sobre tudo que está acontecendo no Vasco, mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, peço para que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações também para ajudar a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Pessoal, olha só, a justiça parece que travou aí, cara, o novo empréstimo do Vasco aí dos 150 milhões do empréstimo DIP, né, que o Vasco está pedindo, tá pleiteando aí na justiça, né? Alegando que o caixa tá praticamente zerado, né? O Vasco falou que o caixa está praticamente zerado, que o empréstimo de 40 milhões que foi pedido da outra vez foi totalmente utilizado e o Vasco precisa desse novo empréstimo até mesmo para ajuda, para auxiliar em novas contratações aí de jogadores, carências aí do elenco do Vasco, principalmente no ataque vascaíno, né? Foi determinado aí que o Vasco não pode assumir esse empréstimo sem ter uma auditoria do ICTS, tá? Que é um relatório sumário aí que tem prazo de 15 a 30 dias para ficar pronto, tá? A decisão foi assinada nesse dia 18 aí pela doutora Simone Gastese Chevrante, né? Gastese Chevrante, desculpa, lá da Quarta Vara Empresarial, e que ela lembrou, inclusive, que não será emitidos ali novos endividamentos enquanto a auditoria não for realizada e apresentado aí ao menos o relatório sumário, cuja juntada foi fixada em 15 dias, só que pode demorar até 30 dias, dependendo do processo, né? E para acelerar, ela permitiu, né, que o Vasco da Gama, que no caso é Recuperanda, promova aí desde já um depósito de 60% dos honorários, né, para poder adiantar os trâmites, né, viabilizando aí o início aí dos trabalhos aí do ICTS, tá? Eles pedem o seguinte, tá? Que o caminho estabelecido tem que ser o início da auditoria, apresentação do relatório sumário, depois possibilidade de análise de novo endividamento. Tá? Enquanto não tiver isso, a justiça não libera o empréstimo. E o Vasco aí está na iminência de ter esse empréstimo quanto antes que a janela feche, né? Porque pode fechar a janela e o Vasco não conseguir o empréstimo que vai ajudar ali a fazer novas contratações, porque a previsão é de 30 dias. Como a janela vai fechar em 24 dias, pode ser que não dê tempo hábil, né? E a possibilidade aí que os recursos sejam disponibilizados após o fechamento aí da janela aí, da segunda janela do fechamento da janela no mercado, né? Parece que a decisão para a certeza de planejamento do Vasco para a sequência na temporada, né? O Vasco recorre aí ao financiamento e a necessidade de reforçar o caixa e o dinheiro disponível poderia acabar já na próxima quinta-feira. A tentativa é de agilizar o processo e o Vasco poderá antecipar 60% dos honorários do STF, né? Enfim, né, gente? Então, olha só. Isso daí pode mudar os planos do Vasco, tá? O Vasco está visando aí jogadores lá de fora, tem esse John Mercado aí, parece que tem novos nomes aí no radar do Vasco. Agora surgiu aí o nome do Alex Arce também, que eu vou falar deles aqui já já, mas o Vasco vai ter que mudar a tua rota se não conseguir adquirir esse empréstimo, tá? Tipo, o Brian Rodrigues, o John Mercado, o Vasco pode priorizar aí jogadores aí livres no mercado, tá? Ou alguma negociação por empréstimo, né?
O Vasco já está avaliando aí que de repente o Vasco vai ter que olhar aqui para dentro do território brasileiro para procurar um reforço para o ataque. E só que essa análise aí do ICTS, né, essa auditoria, né, do independente do ICTS é uma determinação que não faz sentido, na verdade, né? O ICTS ele foi indicado pela 777 Partners, tá? A antiga dona da SAF. Na visão do clube, quem deveria arcar com a despesa para acelerar o processo, o Vasco, teria que antecipar 60% do valor, né, dos honorários. E, além disso, a auditoria deve levar aí uns 15 dias, como eu falei ainda há pouco. E parece que a magistrada reviu o teu erro, tá? Reconheceu e está dando razão aí aos embargos de declarações do Vasco. O Vasco protocolou embargos de declaração alegando que os 60% dos honorários desse ICTS o Vasco teria que pagar, né? Porque quem vai fazer a auditoria são advogados, são magistrados. Então, tem custos de honorários. E o Vasco teria que pagar. Só que o Vasco entrou com embargos aí, né? E a juíza parece que acatou os embargos do Vasco, né? E quem vai ter que pagar o ônus aí desses honorários é a parte autora, no caso, que é a 777, que é ela que está colocando essa auditoria. É ela que colocou essa auditoria de CTS aí, que reivindicou. Então, quem vai ter que pagar os embargos aí é a 777, que não tem dinheiro, né, cara? Alegou falência, diz que não tem dinheiro para nada. Então, como é que eles vão pagar esses embargos aí? Aí fica aí, né, cara, aquela indefinição, né, do que vai acontecer com o Vasco da Gama nas próximas horas, tá? Parece que hoje, nessa quarta-feira, eu acabei de ver aqui, nessa manhã de quarta, que o Vasco, né, mostrou ali o detalhamento do que foi gasto os 40 milhões, né? Parece que foi dívida da CNRD, salários, aquisição também de atletas, né, dívidas aí da recuperação inicial, entre outras dívidas mais. Parece que o Vasco ali mostrou em sigilo, né, o que foi gasto ali, os 40 milhões, e a alegação não é que o caixa esteja zerado, e sim que o empréstimo de 40 milhões já acabou e que o Vasco precisa de um novo empréstimo de 100 milhões. Olha, veja bem, cara, se for para contratar de um mercado, é melhor o Vasco não conseguir empréstimo nenhum, tá? Na minha humilde opinião, porque, porra, eu nunca vi uma diretoria para gastar tão mal, cara. Eu nunca vi uma diretoria para gastar tão mal. Pelo amor de Deus, cara. Se for para comprar de um mercado por 8 milhões de euros, é melhor a juíza não deixar, não permitir que o Vasco pegue esse empréstimo, cara. É melhor, porque até agora, cara, só foi lástima. Até agora só foi contratação, só foi tiro na água, cara. Porra, 3, 4 atacantes que não fazem gol. Esse dia o mercado aí tá na cara, que vai ser outra furada. O cara não tem, acho que 30 gols da carreira dele, cara. 30, 40 gols da carreira dele. Vai contratar um jogador desse pra quê? Um jogador de lado de campo. A necessidade do Vasco é centroavante, cara. É atacante, não é jogador de lado de campo, cara. Porra, olha aqui para dentro do mercado brasileiro, tem jogador aí que pode aí corresponder aí, que pode aí, porra, resolver os problemas do Vasco. Tem esse Mikael aí, parece que é da Série B aí, artilheiro da Série B, cara. Se eu não me engano, joga no Cuiabá. Porra, contrata esse moleque aí, contrata esse garoto, vai ser muito mais barato que esse dia um mercado aí e pode corresponder muito mais, cara. Pode resolver os nossos problemas. Garoto aí, artilheiro aí, cara, da Série B. Contrata ele. O Bruno Lopes tá aí na base, porra. Usa o Bruno Lopes, cara. Esse técnico português também, caralho. Ah, não quero queimar os jogadores da base. Porra, bota o garoto pra jogar, cara. Pra ver se de repente o garoto não desponta. E parece que essa diretoria tem um tesão do caralho em jogador colombiano, em jogador sul-americano. Porra, tem que ser jogador que tá na Europa jogando, tem que ser jogador que da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai.
da Argentina. Cara, não pode ser brasileiro. Que tesão é esse em jogador sul-americano, cara, que o Vasco tá agora? Que não pode contratar mais jogador brasileiro? Será que jogadores brasileiros não prestam mais aqui, cara? Perderam a valia? Porra, eu não sei, cara. Sinceramente, cara, é complicado demais, tá? É complicado demais. Agora, vamos falar aqui, cara, olha só, porque tem a governança, né, cara? A justiça, isso está acontecendo, isso já foi, né? Já foi ensaiado lá atrás, porque a justiça apertou a fiscalização sobre a SAF do Vasco, tá? A decisão da quarta vara empresarial trouxe a determinação importante sobre a auditoria de endividamento do Vasco. E olha o que diz, tá? Olha o que diz a matéria, tá? Que a Justiça considerou razoáveis o valor e o escopo apresentado do ICTS Global para auditoria determinada judicialmente, tá? A análise será de procedimentos de governança, controles internos, fluxo e aprovação de investimentos, operações de aquisição e negociação de jogadores, processos decisórios relacionados à recuperação inicial, tá? A parte autora, que é a 777, deverá depois, seria o Vasco, a 777, deverá depositar os 60% do valor proposto para os trabalhos sejam iniciados, né? Aí tá aqui, ó, o laudo completo deverá ser apresentado em 30 dias corridos. Então, quer dizer, isso daí já estava lá sendo ensaiado já pela justiça há muito tempo. Então, não é de se surpreender. Não sei o porquê da surpresa do Vasco. Isso aí já estava para acontecer, tá? Aí está dizendo que antes do laudo final do ICTS terá 15 dias corridos, né? E o relatório de fluxo e aprovação de investimento desde janeiro de 2026, tá? Minutas para futuras prestações de conta, investimentos superiores a 5,9 milhões de reais e projeção de fluxo de caixa para próximos 3 meses, tá? E tem uma determinação importante. Não será admitido novo endividamento superior a 5,9 milhões de reais antes da apresentação dessas informações preliminares. Então tá aí, cara. É justamente por isso que está tendo aí essa auditoria em cima da SAF do Vasco, da SAF do Vasco da Gama, né? Diz que a Vasco SAF deverá ainda regularizar obrigações societárias, incluindo publicações de ata, registro pendente, junta comercial, convocação de assembleia. Isso daí o Vasco já está fazendo, isso aí o Vasco parece que já apresentou, tá? Apresentou inclusive aí profissionais dentro ali do Conselho Fiscal, né, do Conselho Financeiro, e parece que isso aí já está sanado, tá? A administração judicial determinou que os contratos definitivos garantem proporcionalidade entre garantias oferecidas recebidas à LFU e à TV, tá? Porque os recursos serão disponibilizados gradualmente em 12 meses. O empréstimo do Lamarca de 150 milhões não vai ser de uma vez só, vai ser por mês, assim, uma parcela por mês, e de acordo com a premiação que o Vasco tem que ganhar da LFU e da TV. Quer dizer, quanto mais o Vasco avançar no Campeonato Brasileiro, quanto maior for a premiação, né, mais vai entrando os recursos ali, porque o Vasco só vai ter essa premiação no final do ano, no final da temporada. Então, eles vão adiantar por mês lá, entendeu? Mas só que isso aí vai virar, vai se diluir na venda do Vasco da Gama, né? E cada saque será acompanhado de prestação de conta dos autos do processo, né? Então, aí o pedido ainda precisa passar pelo Watchdog, pelo Ministério Público, pelo Gatekeep, e depois o processo retorna à juíza. Então, cara, quer dizer, nenhuma novidade que está acontecendo aí da Justiça ter travado aí o empréstimo DIP do Vasco, né? E, cara, agora é aguardar, mas foi o que eu falei, tá? Se for para contratar de um mercado, é melhor não conseguir empréstimo nenhum, na minha humilde opinião, tá? E de a quarta vara empresarial determinou a criação de um incidente processual específico para o Vasco SAF, comunique previamente
a contratação de jogadores. E o Vasco já criou ali um programa, um sistema, para que o Vasco possa comunicar, né, a contratação de jogadores feitas ali, né? Isso não significa que o Vasco precisa pedir autorização da Justiça. O Vasco não é proibido de contratar jogador nenhum. Ele só tem que avisar o que está sendo feito, né, cara? Por quanto está comprando jogador, por quanto está contratando, quais são, né, os meios ali de contratação e etc e tal. Diz que a decisão esclarece que a comunicação tem caráter formativo e fiscalizatório como regra, né? Basta a SAF e apresente juízo às condições essenciais das operações antes da formalização do negócio, tá? Diz que a conclusão da contratação não depende da autorização genérica da Justiça, né? O Ministério Público ou o Outdog, tá? E o juízo poderá intervir apenas diante de situações concretas e excepcionais. Quer dizer, se o juízo vê uma situação ali meio complicada, ele vai poder intervir, né? Em negociação com urgência objetiva, a comunicação poderá ocorrer imediatamente antes da formalização, com complementação posterior dos documentos, ou seja, o Vasco pode comunicar antes e depois sacramentar, mostrar toda a documentação da transação daquele determinado atleta, né? E a negociação está sob sigilo 3, né? Para preservar informações aí sensíveis aí do mercado, né? Então botou ali um sigilo 3, não é um sigilo bem rigoroso. E quem vai ter acesso é o juiz, o Ministério Público, administrador judicial, o watchdog e o gatekeeper, tá? E a parte adversa também. Qualquer outro interessado precisará solicitar utilização, habilitação e dependerá de autorização judicial. Então, o Vasco continua ali com autonomia para fechar as contratações, mas tem que passa a existir um procedimento ali formal, tá? Reservado ali permanente e de comunicação, fiscalização dessas operações. Quer dizer, o Vasco tendo que dar satisfação, cara, a cada passo que ele faz, né? Então, eu acho isso importante, eu acho isso de suma importância, porque isso dá mais segurança, inclusive, na venda do Vasco. E quem não está muito satisfeito do Vasco, né, arrumar novo empréstimo é o Urubu, cara. É o BAP. Olha só, cara. Flamengo acionou a Anresf para avaliar a situação financeira do Vasco, pedido de novo financiamento da recuperação judicial, tá? Diz que está apontando aí risco à integridade da competição diante dos investimentos do Vasco da Gama em reforços, né? Na visão do Urubu, permitir nova despesa no futebol enquanto compromissos financeiros anteriores não são honrados, cria uma assimetria e prejudica os clubes que cumprem as regras de responsabilidade financeira. Porra, cara, esse BAP parece que ele tem um tesão enorme no Vasco da Gama, né, cara? Quer dizer que na concepção desse idiota, o Vasco não pode contratar jogador. O Vasco tem que estar com os mesmos jogadores de merda. Tudo bem, cara, você falar que a gestão está falhando nas contratações, está errando, está sendo um planejamento mal feito, está contratando e não está adiantando nada, é uma coisa, tá? Vale as críticas. Agora, dizer que o Vasco não pode contratar e tem que deixar o elenco pobre do jeito que está para cair para a segunda divisão, porque o presidente do Urubu, o seu Luiz Eduardo Batista, está incomodado que o Vasco está pedindo empréstimo na justiça para poder reforçar o elenco, cara. Porque ele quer que o Vasco caia para a segunda divisão, né? E a preocupação dele é que, como o Vasco está na iminência de ser vendido, ele está preocupado do Vasco ser vendido, né? E está ainda na elite do Campeonato Brasileiro. Agora, na segunda divisão, vai ficar mais difícil. Na verdade, não é só o presidente do Urubu que está preocupado com isso, não. Um monte de gente da mídia e da imprensa está querendo ver o Vasco na segunda divisão. Porque sabe que o Vasco vai ser vendido por La Máquia, né? E sabe que isso daí pode mudar a vida do Vasco da Gama, pode mudar, né, o curso do Vasco da Gama na situação horrorosa que ele se encontra. Então, isso já está começando a incomodar muito algumas pessoas, né? Só que é o seguinte, a Lei 11.101,
de 2025 não determina que uma empresa em recuperação paralise as suas atividades. Eu já falei isso daqui, cara, estou cansado de falar. Pelo contrário, o artigo 47 estabelece como objetivo preservar a atividade econômica, enquanto o artigo 69A permite financiamento para manter as operações, reestruturar o devedor e preservar seus ativos, tá? Isso não significa um cheque em branco. O financiamento, sua destinação e as novas obrigações precisam passar pelo controle da justiça e pela fiscalização dos órgãos da recuperação judicial. As regras financeiras do futebol também devem ser cumpridas, desde que aplicadas igualmente a todos. Cara, o Vasco não é proibido de contratar jogadores, caralho! O Vasco ele tem que dar satisfação para a justiça do que ele está fazendo. Só ele não pode furar aquele teto de gastos, tá? Que ele tem ali aquele limite de gastar mais do que ele arrecada. É só isso, cara. E a recuperação judicial permite que você pegue empréstimos para aliviar o sufoco financeiro, cara. E pagamentos de funcionários, pagamentos ali de insumos, de fornecedores, dívidas recorrentes, etc e tal. Isso tá na lei da recuperação judicial, ô jumento. Então, que você tá preocupado, tá aí acionando o Aresf, cara. Pode acionar o Aresf, pode acionar a puta que te pariu, que não vai adiantar nada, cara. Quem sabe é a justiça. Não é você que tem que decidir. Que cara mala, cara. Que cara mala. Pô, vou te contar, cara, esse cara, esse BAP, ele parece que ele não tem mulher dentro de casa, parece que ele não tem o que fazer. Porra, impressionante, cara. E vamos falar aqui de especulações do mercado. Parece que o tal do Rafael Navarro foi oferecido ao Vasco da Gama pelo André Cury, né? Mas o Felipe não foi seduzido aí pela proposta aí do empresário, tá? E o Felipe simplesmente ele não deu retorno, não falou nada, nem que sim, nem que não. O jogador que tem na temporada 19 jogos, 10 gols e 3 assistências, né? O que vocês acham, né? Esse Rafael Navarro seria uma das opções, talvez, tá? E tem um outro aqui, cara, deixa eu ver aqui rapidinho, antes de chegar no Arce, né? Olha, o Diego Carlos deve ir para o Parma, o zagueiro que o Vasco estava interessado, que estava esperando rescindir o contrato com o Fenerbahçe. Acho que vai para o Parma da Itália. A vaca subiu no telhado aí para o zagueiro, agora o Vasco vai ter que ir atrás do tal do Arthur Chaves, né? E parece que a conversa com o clube italiano aí, por empréstimo, tá? E o staff do jogador já deu sinal verde para a operação. Aí nesse momento os clubes aí discutem os detalhes de acordo para concluir a transferência. Ainda não está fechada a negociação, mas avançou, né? O Vasco demonstrou interesse no Diego Carlos e parece que o Diego Carlos pode ir para o Parma da Itália, tá? Gabriel Ávalos, atacante do Independente, é mais um nome aí no radar do Vasco. O Paraguai foi titular na Copa do Mundo e é o artilheiro do Campeonato Argentino com 11 gols em 22 jogos, tá? Ávalos está em reta final aí de contrato e poderia chegar por um valor mais baixo que o próprio aí Alex Arce, que eu vou falar agora. O Alex Arce jogou ontem, né, cara, pelo Independente Rivadavia, fez um gol de pênalti no tempo normal, converteu o gol de pênalti também nas cobranças de penalidade, que o Fluminense passou ontem nos pênaltis, ganhando por 5-4, se eu não me engano. Parece que o Fábio catou uma ou duas cobranças, né? E parece que o Vasco deve fazer uma proposta aí pelo atacante, ou estava para fazer uma proposta antes, né? Ontem, né? E já uma vez que o Independente Rivadavia foi eliminado, parece que ficou mais fácil, tá? Clube do atacante Paraguai enfrentou o Fluminense. Ele é artilheiro da competição da Libertadores com 8 gols, cara, tá? Diz que teve próximo aí de acertar com o Internacional, mas parece que a transferência para o Clube Gaúcho é considerada aí improvável nesse momento, tá? Então, assim, tá? Esse Alex Arce aí parece que é o que está ali mais na mira do Vasco, né? Para ser o novo reforço do ataque do Vasco da Gama. Vamos ver, vamos esperar. Eu não gosto de falar de especulação de mercado, para falar a verdade. Eu tô doido para que termine logo essa janela, que eu tô cansado de falar dessa merda,
que uma hora se fala uma coisa, outra hora acontece outra hora muda totalmente, cara, é muito chato, cara. É muito chato, vou te contar. Olha só, falar de Copa do Brasil, cara, o Vasco solicitou a mudança do jogo contra o Vitória para as quartas de final da Copa do Brasil para o Maracanã, tá? Diz que os jogadores e a comissão técnica deram o aval à mudança de local, tá? E o ok do consórcio que administra o estádio deve acontecer entre hoje, ontem, né, no caso, e hoje. Até agora ainda não aconteceu nada, né? E parece que existe aí esse discurso, parece que existe aí. Eu vi uma crônica aí outro dia, ontem, na verdade, né, dizendo que São Januário já não faz bem mais para o Vasco da Gama, tá? Porque o ambiente de São Januário está horrível, principalmente aí próximo das eleições aí do Vasco da Gama. Tá tendo muita briga, muita discussão. Parece que a pressão, em vez de ir para o adversário, vai para o próprio elenco vascaíno, tá? A pressão da torcida acaba afetando o próprio elenco do próprio elenco do Vasco, né? E parece que o Vasco jogar no Maracanã nesse momento seria melhor, porque São Januário não é mais aquele território hostil que era antes para os adversários. Eu vi uma crônica parecida. Agora é o seguinte, cara, o São Januário não é mais o território hostil, eu já falei isso, tá? Por causa da própria torcida do Vasco, tá? Tem que acabar com aquela palhaçadinha de sambarreira do lado de fora, aquela festinha antecipada antes da partida começar, tá? Aquelas palhafatices lá fora que parece uma festa de rua da época da década de 90, aquelas festas juninas que tinha no subúrbio do Rio de Janeiro, tá? Festinha de rua cheia de barraquinha. Tem que acabar com aquela merda ali, cara. Quando não acabar com aquilo ali, com esse oba-oba, né? Que parece que o Vasco está nadando em glórias dos últimos anos, tá? A coisa não vai mudar. Esse ambiente hostil nunca mais vai estar dentro de São Januário para o adversário, tá? E sim, sempre para o elenco vascaíno, porque aí o Vasco começa a não corresponder dentro de campo, negócio de gringola. Então, a torcida tem que mudar um pouco o teu comportamento, tá? Dentro de São Januário, voltar a ser um pouco mais séria, tá? Agora vamos falar do Jair, né, cara? Sobre a renovação do Jair, tá? O negócio é o seguinte, tá? O volante já fez 6 dos 9 jogos possíveis pelo Vasco no segundo semestre, tá? Para ativar a cláusula que prevê a tua renovação automática até o fim de 2027. Caso ele atinja os 60% das partidas, depois da pausa para a Copa do Mundo, no caso, né? Agora, com a lesão que ele teve recentemente, a previsão é cerca de 1 mês fora, né? O Jair vai ficar 1 mês fora, e hoje a estimativa é de que ele perca aproximadamente aí 8 jogos, vamos dizer por aí, né? E nesse momento o Vasco tem 19 partidas para serem disputadas, contando só o Campeonato Brasileiro em 2026. E diz que a conta é apertada, já que o Jair precisaria disputar mais 11 partidas, né, para atingir a meta da renovação automática. Então é justamente o número de jogos que o Vasco teria pela frente quando ele tem previsão de volta a ficar disponível, né? Se o Vasco avançar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, esse número de partidas cresce e pode jogar mais partidas para atingir. Agora, isso não quer dizer que se o Jair não atingir a quantidade de partidas, né, diz que ele não pode renovar com o Vasco. Sim, ele pode renovar com o Vasco, mas a cláusula da renovação automática não seria ativada, então ele teria que sentar com a diretoria vascaína para poder renovar o seu contrato novamente, tá? E vamos falar aqui agora, acho que eu já falei praticamente de tudo, e só uma última informação aqui para vocês, tá, gente? Empréstimo DIP e tal, acho que eu já falei de tudo. Só uma última informação, saiu a arbitragem aí, né? Os árbitros que vão apitar Olímpia e Vasco da Gama lá no Paraguai, lá no Defensores del Chaco, né? E o árbitro será aí o tal digníssimo, qual é o nome dele, gente? Esteban Ostojic, é isso? Esteban Ostojic, uruguaio, tá? Trio de arbitragem é uruguaio, o árbitro Esteban Ostojic, os assistentes é o Carlos Barreiro e Héctor Bergalo,
quarto árbitro Javier Feres, o VAR Antônio Garcia e auxiliar do VAR Santiago Fernandes, toda a equipe de arbitragem aí uruguaia aí para o confronto decisivo contra o Olímpia do Paraguai lá no Defensores del Chaco. Que eles façam uma boa arbitragem, não quero que eles roubem para o Vasco, não quero que eles privilegiem o Vasco, quero só que eles façam uma arbitragem justa e nada além disso. Pessoal, desejo a vocês aí uma quarta-feira abençoada. Amanhã tem Vasco e Olímpia. Eu, sinceramente, cara, vou dar minha opinião aqui. Acho que Sul-Americana, o Vasco pode ficar aí pelo caminho, tá? Apesar que o Vasco deve ir com força máxima para lá, né? Mas, cara, o Vasco não tem elenco para disputar 3 competições do jeito que está disputando. O Vasco está ali na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Tem que sair dessa situação. E se sair da Sul-Americana, cara, eu não vou lamentar não, tá? Eu vou assistir esse jogo aí por assistir. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. E eu fui.